Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Espero que bem. Bruno Damasio, canal Psicometria Online aqui. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre coeficiente de correlação intraclasse. Tudo que você precisa saber. O CCI é uma técnica que tem um monte de variação, um monte de segredinho, pouca gente fala sobre ela e a gente vai destrinchar esses detalhes aqui. Além disso, eu vou te mostrar como você executa a análise, como interpreta os resultados e como é que você reporta, ou seja, como é que você escreve de modo cientificamente bem elaborado, beleza? Então é isso, a gente se encontra depois da vinheta. Coeficiente de correlação intraclasse é uma medida de fidedignidade que tem o objetivo de avaliar a concordância ou a consistência de dois ou mais observadores frente a um determinado fenômeno. Esse fenômeno é um fenômeno quantitativo, ou seja, quando você tem uma variável contínua e você tem duas ou mais observações frente àquela variável contínua e você quer avaliar a consistência ou concordância, você usa o CCI. Dá um exemplo de variável contínua, Bruno. Por exemplo, você tem a avaliação dos níveis de glicemia no sangue. Então você vai ter uma variável contínua. Nota no Enem, por exemplo, na redação do Enem, outra variável contínua. Circunferência corpórea. Então, por exemplo, a pessoa vai lá e mede a circunferência da coxa, do antebraço. Então, tudo isso são variáveis contínuas. Se você está diante de variáveis categóricas, dicotômicas ou politômicas, aí o CCI não serve para você, você precisa fazer capa, beleza? Diferentes versões de capa para diferentes objetivos, mas aí o CCI é focado em medidas contínuas, tá joia? Ponto importante, pessoal, aqui dessa definição é que eu falo de observadores ou instrumentos. Então, por exemplo, se você está trabalhando numa pesquisa com seres humanos e você tem pessoas avaliando alguma coisa, você chama essas pessoas de observadores ou de juízes. Por exemplo, duas pessoas que estão dando as notas do Enem para os candidatos. Então você quer ver se essas notas elas são consistentes entre si, concordantes entre si. Quem está dando essas duas notas são juízes, observadores, beleza? Agora, você pode trabalhar, por exemplo, em pesquisas que não envolvem seres humanos. Por exemplo, duas técnicas para avaliar os níveis de glicemia no sangue. Então você tem dois instrumentos, duas ferramentas e você quer ver o quanto eles concordam, né? O quanto eles são consistentes entre si. A gente também aqui, pessoal, nessa definição já começou a problematizar um pouco aqui, que é a questão da concordância e consistência. O coeficiente de correlação intraclasse vai servir para mensurar tanto a concordância quanto a consistência, e são coisas muito diferentes que você precisa entender. A concordância, geralmente os softwares vão chamar de Absolute Agreement. E o que é isso? Vai medir o grau em que as medições feitas pelos observadores ou instrumentos estão em acordo absoluto. Então a gente espera que os valores dados por um e para o outro sejam iguais, sejam muito equivalentes e que eventuais discrepâncias entre eles, mesmo que exista, também sejam consistentes entre si. No caso do Absolute Agreement, no caso da verdadeira concordância, então a gente espera que os valores dados pelas pessoas sejam iguais, beleza? E por que isso aqui é importante, pessoal? Porque às vezes você pode ter consistência, mas não ter concordância. E o que é a consistência? A consistência é uma medida de correlação feita entre os scores dados pelos observadores ou pelos instrumentos. Então você pode ter scores que são muito fortemente correlacionados entre si, mas que eles são diferentes. E aí, nesse caso, você poderia ter uma altíssima consistência, mas você tem uma baixa concordância. Então, por exemplo, imagina que você tem dois professores que estão avaliando as notas dos alunos numa determinada prova. Então, professor A, professor B. O professor A deu nota 60 para o sujeito 1 e o professor B deu nota 50. Então, veja que o professor A deu 10 pontos a mais, tá? Imagina que é uma prova que vai de 0 a 100. Veja que o professor A aqui, para todos os 10 sujeitos, ele tende a dar uma nota maior do que o professor B. Então veja, 60, 50, 70, 60, 80, 70, 90, 80, 75, 65, 85, 75 e assim sucessivamente. Esse é um típico caso, pessoal, onde você vai ter uma baixíssima concordância absoluta, ou seja, o agreement é muito baixo, só que você vai ter uma alta consistência. Por quê? Porque, primeiro, a correlação entre essas duas notas é altíssima, é uma correlação perfeita de 1, e é consistente porque, para todos os casos, a diferença das notas foi de 10 pontos.
Então, nesse caso, você ia ter uma consistência perfeita, quase perfeita, e você ia ter uma concordância mais baixa. Então, entendam isso, tá? A diferença de concordância para consistência. Na maioria das vezes, quando a gente está trabalhando com o coeficiente de correlação intraclasse, a gente quer uma medida de concordância, tá joia? Se eventualmente, a depender do seu delineamento, você tenha necessidade de calcular a consistência das observações, você calcula sabendo a diferença, tá? Um outro ponto importante é que o CCI vai ter três diferentes modelos principais, tá? O primeiro modelo é o que a gente vai chamar de One Way Random, modelo de uma via aleatório. Depois a gente vai ter o Two Way Random, modelo de duas vias aleatório, e Two Way Mixed, que é modelo de duas vias misto, beleza? Então vamos entender cada um deles. Modelo de uma via aleatório, One Way Random, cada sujeito é avaliado por um conjunto diferente de especialistas, de juízes, de observadores ou de instrumentos. Ou seja, imagina, por exemplo, que você tem 60 casos e desses 60 casos houve uma variação entre os juízes ou instrumentos que avaliaram cada um desses casos. Então, quando você está diante desse cenário onde nem todo juiz avaliou todo mundo, a técnica do One Way Random é a mais adequada para você. Em geral, esse modelo não é muito usado porque, pelo menos nas pesquisas que eu tenho familiaridade, em geral, todos os juízes avaliam todo mundo, tá? Mas se esse não for o seu caso, se você tiver esse delineamento que eu acabei de explicar, considere o One Way Random. O segundo modelo é o Two Way Random, modelo de duas vias aleatório. Esse é o modelo mais utilizado nas pesquisas científicas. Aqui, tanto os juízes, observadores ou os instrumentos, quanto a amostra que você tem em mãos é considerada apenas uma parcela aleatória da população. Então você não está trabalhando com a população inteira, você tem uma amostra tanto de juízes quanto do que você está avaliando, né, das pessoas ou objetos que você esteja avaliando, e o seu interesse aqui é extrapolar os resultados da sua amostra para a população. Ou seja, você está fazendo uma pesquisa, mas você quer, em certa medida, generalizar os seus resultados, beleza? Essa técnica aqui é a que comumente a gente usa. Por fim, a gente vai ter a Two-Way Mixed, ou modelo de duas vias misto. Aqui, os avaliadores são considerados fixos, ou seja, eles não são aleatórios e você não tem o interesse de generalizar os resultados dessa avaliação. Então, por exemplo, imagine que você queira avaliar a capacidade de 3 juízes em específico de concordarem frente a um determinado fenômeno. O seu interesse é naquelas 3 pessoas, você não tem interesse em, por exemplo, extrapolar os resultados da sua pesquisa para outros juízes ou outros instrumentos que não estão ali contidos na sua pesquisa, tá? Então vamos dar um exemplo aqui. Imagina que você tem uma clínica de imagem e você quer saber se 3 profissionais que fazem a mesma avaliação, se eles têm a mesma capacidade de chegar nas mesmas conclusões. Então, por exemplo, imagina que você tem esses profissionais que avaliam as imagens e vão medir cistos, por exemplo, do fígado. Será que essas pessoas elas têm a mesma habilidade nessa mensuração? Veja, você está interessado em testar a capacidade daquelas pessoas em específico, você não tem interesse em extrapolar os resultados para outros patologistas de outras clínicas, tá? Então, quando esse não é o seu objetivo, o Two-Way Mixed é para você. Por fim, pessoal, a gente tem uma questão de delineamento de pesquisa, tá? Você pode utilizar o coeficiente de correlação intraclasse em 2 tipos de delineamento. Primeiro é quando você está querendo avaliar a consistência ou a concordância da avaliação de uma única pessoa ao longo do tempo. Então você tem um juiz que avaliou hoje, daqui a um determinado tempo você avalia com essa mesma pessoa novamente e depois de novo, e você quer ver se essas avaliações elas são concordantes ou consistentes. Nesse caso a gente vai ter um delineamento que a gente chama de intra-avaliador ou within design, né? Design interno, within. Só que você pode ter também, e geralmente esse é o caso mais comum, é uma avaliação entre juízes, entre observadores, entre instrumentos, ou seja, pessoas ou instrumentos diferentes que você quer testar a concordância entre eles. Isso aqui é o que a gente vai chamar de interavaliadores ou design between, beleza? Agora, pessoal, vamos a um exemplo aqui no SPSS para eu mostrar para vocês como se executa, como se interpreta e como se reporta. Bem, já estou com o SPSS aqui aberto, pessoal. Então, imagina que
São três juízes, tá? J1, J2, J3, que deram notas a uma prova de redação, por exemplo, notas que variam de 0 até 10. Então, nesse caso, a gente vai querer avaliar o quanto esses juízes eles são concordantes entre si. Para a gente realizar o CCI, a gente vai clicar aqui em Analyze, Scale, Reliability Analysis. Você vai colocar, né, as suas mensurações aqui do lado direito, tá? Então, no seu software vai estar aqui do lado esquerdo, você marca, puxa para o lado direito, depois você vai clicar aqui em Statistics e você vai marcar aqui embaixo, ó, Intra-Class Correlation Coefficient, tá? Marcou aqui, você vai precisar escolher os modelos, aqueles três modelos que eu já lhe expliquei. No nosso caso aqui, a gente vai trabalhar com o Two-Way Random, que é aquele caso onde tanto a amostra quanto os juízes são amostras aleatórias da população, tá? Então, a gente selecionou aqui o Two-Way Random e a gente está também interessado na concordância absoluta, né? A gente quer a concordância absoluta. Se o seu delineamento quisesse a consistência, bastaria mudar aqui, tá? No nosso caso, a gente quer ver a concordância. Apertou em continuar, aperte em OK. A saída é super simples, tá? Aqui desse lado, tá? Bem, primeira coisa que você vai precisar ver é que ele sempre vai trazer uma saída aqui que é o alfa de Chromebook, tá? A gente não tá interessado nisso agora, tá? Mas é uma saída padrão, você pode ignorar. O que a gente vai precisar interpretar aqui ó, é o coeficiente de correlação intraclasse, beleza? Bem, basicamente você tem duas linhas aqui. A primeira é o que ele chama de Single Measures. Em geral, a gente não está interessado nessas medidas únicas, a gente quer uma medida média, a média das avaliações de todos os juízes, beleza? Então a gente geralmente interpreta essas duas linhas aqui. Quando a gente vai olhar aqui, ó, o valor de coeficiente de correlação intraclasse, ele deu um valor de 0,86, que é uma consistência alta, uma concordância alta, tá? Bruno, como é que você sabe que é alta? Por que você está me dizendo que é alta? Olha só, na literatura a gente tem alguns pontos de corte, por assim dizer, que ajudam na nossa interpretação. O CCI varia de 0 até 1, tá? Quanto mais próximo de 1, maior a concordância. Mas como é que você fica, né? Se teve 0,7, 0,75, isso é bom ou não é? Então, seguinte, ó. Até 0,5 a gente diz que a confiabilidade é fraca. Entre 0,5 e 0,74 a gente vai dizer que ela é moderada. Entre 0,75 e 9 é uma confiabilidade alta. E acima de 0,9 é uma confiabilidade muito alta ou excelente. Esses pontos de corte aqui, pessoal, é dessa referência do Ku e Lee 2016, beleza? Outros autores vão dar outros pontos de corte com pequenas variações. Então, assim, não se preocupe porque esses pontos de corte aqui são apenas para lhe ajudar na interpretação, beleza? Então, bem, voltando lá no SPSS, a gente teve aqui né, um coeficiente de correlação entre a classe de 0,86, então é uma confiabilidade alta. E veja que você vai ter aqui também o intervalo de confiança de 95%. Então, esse intervalo de confiança de 95% está dizendo que o valor do CCI variou de 0,84 até 0,88. O que é que isso significa? Ele quer dizer que se a gente realizasse essa pesquisa com participantes semelhantes, com juízes semelhantes, 100 vezes, em 95% dos casos, o valor do CCI ia estar dentro dessa amplitude aqui, de 0,84 até 0,88, beleza? E aí, depois vai ter aqui um valor né, de F, então você teve aqui um modelo que foi estatisticamente significativo. Dito isso, pessoal, agora a gente vai aprender a reportar isso, né? Como é que você escreve cientificamente isso no seu artigo. Bem, então aqui, pessoal, está um exemplo de como é que você pode reportar o seu CCI. É óbvio que isso aqui é só um exemplo, você deve alterar de acordo com as suas próprias características de escrita, beleza? Então, foi realizada uma análise de fidedignidade por meio do coeficiente de correlação intraclasse, CCI. Aí aqui é importante ter, tá, pessoal, os detalhes da análise. O tipo do CCI foi a concordância absoluta e o modelo aleatório de duas vias. E aí, se você quiser passar uma referência aqui, vale a pena, tá? Porque você justifica a sua escolha metodológica, beleza? Então, tudo isso que eu apresentei aqui, né, baseado no artigo de Ku e Lee, tá? Então, é uma baita referência para você ter em mãos. Coloquei ela aqui embaixo, tá? E vou deixar na descrição do vídeo também, beleza? Então, foi realizado, né, então, o coeficiente de correlação intraclasse, com o objetivo de avaliar a concordância de 3 juízes frente às notas dadas ao exame de redação de 570 alunos do ensino médio.
Essa descrição aqui ela vai ser mais ou menos importante, porque você já descreveu isso lá na seção de participantes, tá? Mas o que eu quero mesmo que você aprenda a reportar, porque isso aqui varia, beleza? Isso aqui varia, mas isso aqui é importante ter, tá? Ó, os resultados demonstraram uma alta concordância entre os juízes. Então, você vai ter aqui o seu CCI, no caso, né, lá o nosso foi 0,86, o intervalo de confiança 95%, variando de 0,84 até 0,88, o valor da estatística, né, o F, aí primeiro grau de liberdade, segundo grau de liberdade, GL1, GL2, que está lá na saída, igual a 7.321, P menor que 0,01, tá? Tudo isso aqui, pessoal, eu peguei do próprio SPSS aqui, ó. Então, valor do CCI, o intervalo de confiança, o valor do F, os graus de liberdade 1, DF1, Degrees of Freedom, DF2 e o valor da estatística, tá? E é isso, você acabou de reportar. Então, Bruno, se eu quiser mexer no seu texto, o que é que eu posso mexer? Você pode mexer em tudo. Eu só recomendo que você reporte isso aqui, ó. Beleza? O tipo de CCI, qual foi o tipo de modelo, coloque uma referência que vai justificar a sua escolha metodológica e reporte esses resultados aqui, tá? O valor do CCI, o intervalo de confiança e o valor da estatística, com seus respectivos graus de liberdade. Era isso, turma, então. Espero que esse vídeo tenha lhe ajudado. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, se inscreve no canal para mais vídeos e tamo junto. Um grande abraço, fica bem e até logo.